Olá, meu povo de Deus, bom dia a todos, feliz domingo, porque hoje é domingo, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, felicidade, muito amor no coração, né? Meus prezados queridos irmãos, né? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, né? No livro de Lucas. O capítulo 18, e está falando uma parábola do juiz iníquo, e eu vou ler para vocês. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Mas antes, deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo gravado. Esse canal se chama Legião versus Religião. Esse é o nome do meu canal aqui no YouTube. Religião versus... Não, perdão. Legião versus Religião. Legião versus Religião. Esse é o nome do canal no YouTube. E vamos ler a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola, Cristo, né? Contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Orar. Toda pessoa que é temente a Deus, né? Que segue a doutrina verdadeira de Cristo, que segue os verdadeiros mandamentos de Cristo, né, para os dias de hoje, ele está dizendo que devemos orar sempre, né? Nós devemos orar com o coração puro, né, para que Deus receba as nossas orações. Se você está na prostituição, você está na bebedeira, né? Você está enganando, você está mentindo, você está roubando, né? Você está adulterando, traindo sua esposa ou traindo seu marido, né? Está mentindo. Então, essas orações não vai chegar a Deus porque você está com o coração impuro, né? Se tem o coração também cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de inveja, cheio de contenda, né? As suas orações são inúteis, né? Porque Deus não vai ouvir essas orações dessa forma, né? Porque a legião do mal é quem ouve essas orações para que você permaneça lá. Você está orando com o coração cheio de mágoa, rancor, de coisas erradas. Como é que Deus não admite coisas erradas? Deus admite coisas boas, né? Mas, como Deus é misericordioso, possa ser, não é que ele não ouça, que ele ouve a todos, né? Ele pode não atender, né, a sua oração. Ele pode não atender. É diferente. Porque se você está com um coração podre, cheio de engano, cheio de maldade, prostituição, adultério, etc, etc, Deus ouve a sua oração, mas ele não atende, porque você está cheio de iniquidade, né? Mas se você é uma pessoa justa, né, faz o bem, não vive mentindo, não vive enganando, não vive roubando, não vive na farra, né? Não vive se vestindo para causar pecado aos outros, né? Fazendo bem, não está adulterando, né? Não está enganando, mentindo, etc, etc. Não tem mágoa no seu coração, não tem inveja, não tem nada. Então, essa oração sua passa direto, ela vai direto ao Pai e ele te atenderá. Agora, em oração, não peça carro, não peça casa, não peça dinheiro, não peça nada disso não, porque
Isso são coisas materiais. Mas peça saúde para você trabalhar e ter essas coisas, né? Porque Deus te concede saúde e você consegue essas coisas, né? Sendo obediente a Deus, né? Porque o pecado mesmo, o povo diz que o pecado é beber, farrar, fazer tudo quanto não presta. Isso é pecado porque faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. E Satanás, em sua legião, porque eu digo legião, porque tem a legião de Deus, que é o povo de Deus, é um exército, né, de Deus. E também tem a legião de Satanás, que é outro exército do mal, para introduzir o mal para as pessoas. E aí, o que é que eles fazem? Ele dá um bom emprego para uma pessoa ímpia que não quer saber de Deus, para ele ir para farra, para ele se prostituir, para ele gastar o dinheiro da feira, deixar sua esposa em casa com fome, seus filhos. Tudo isso Satanás faz para que você continue escravo da sua legião, né? Mas se vocês obter o temor de Deus para si, então você não vai fazer essas coisas, você vai trabalhar, Deus vai dar a saúde à disposição a você, de você trabalhar, né? De você trabalhar, obter o seu dinheirinho, de você trazer sua feira para sua esposa, para seus filhos, para você comprar o que você almeja, né? Tudo isso pela graça de Deus, né? Mas se você está na legião do mal, chega o final de semana, Satanás dá com que você ganhe muito dinheiro através de você enganar outro para ganhar mais, de você que é negociante, pesa 900 gramas e vende por 1 quilo, e você ganha mais, você até ajuda o próximo, mas não serve essas coisas. Deus abomina essas coisas, né? Outra coisa, as igrejas falsas também pregam coisa para você dar dízimo, para você abençoar. Isso é balela. A lei de Moisés não é para os dias de hoje, né? Nós estamos na lei de Cristo, que é espiritual. A lei de Moisés é dente por dente, olho por olho, olho por olho e dente por dente. É a lei da pedra, a lei que mata. Mas a lei de Cristo não, é uma lei espiritual, né? Contendo esses mesmos mandamentos que tinha lá na lei de Moisés, mas não certos mandamentos. Por quê? Nós não estamos na lei de Moisés, mas sim na lei de Cristo. A lei de Moisés só vigorou até João Batista. Depois de João Batista veio Cristo, que ele introduziu a Cristo, né? E aí ele está implantando a sua doutrina e os seus mandamentos e a sua lei. E na lei de Cristo não tem dízimo. Quem prega dízimo nos dias de hoje é enganador, é ladrão de consciência, né? Desculpa a expressão, porque eu não quero ofender a ninguém, mas é o que a Bíblia diz, né? Está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos, todas essas leis passou, está escrito, né? Está escrito. Se vocês for lá no meu canal, o vídeo que eu gravei ontem, está falando a esse respeito, que a lei de Moisés só vigorou até João Batista, né? Se vocês, eu estou falando assim porque eu li ontem, eu fiz um vídeo lá no canal ontem, né? Legião versus religião. Pode ir lá, se inscrevam, compartilhem os vídeos, deixem o joinha, né? Vamos dar sequência, né? Contou também uma parábola sobre o dever de orar, né? Que eu falei agora, expliquei. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, né? Que essa é a parábola do juiz iníquo, um certo juiz, que nem a Deus temia, é um juiz do mal, da legião do mal, ele não tinha nenhum temor a Deus e nem se ligava em nada de Deus, né? Nem respeitava o homem, ele não tinha respeito nem pelos homens, nem a ninguém, ele era iníquo, era um cara podre, né? Um juiz podre, né? Vamos dizer assim, espiritualmente, né? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, né? Que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Essa senhora ia lá, ela era viúva, falar com esse juiz, para ele fazer justiça contra os adversários dela, né? Mas esse juiz era muito mal, né, da
região do mal, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo. Ele, na sua mente, imaginou, né? Satanás colocando, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, o que é que ele vai fazer, né? Todavia, como esta viúva me... Todavia, como esta viúva me molestai, né? Me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais, né? Então, ele, né, o juiz, todavia, como esta viúva me molesta, né? Hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importune muito, né? Não importune mais. E disse Cristo: ouve o que diz o juiz, né? E Deus não fará justiça, né, aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, né? Então, um cristão verdadeiro que ora, né? Ele ora para Deus, pedindo saúde, para ter suas coisas, né? Porque muita gente pede coisas, né? E Deus não atende, demora a atender. Mas ele está dizendo aqui, tardio, ele é tardio, né? Porque ele não vai assim, dar um passo de mágica atender, né? Mas Deus ouve a todos que ora com fé, né? Com temor para ele. Então ele faz essa justiça para o escolhido, porque o escolhido não precisa fazer justiça. Deus está dizendo. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, né? Deus vai fazer justiça para quem? Para aquele que vive no pecado, né? Se ele se arrepender de coração e brotar o amor puro em seu coração, no dia do julgamento, esse vai ter julgamento, porque ele é iníquo, né? Ele é uma pessoa pecadora, está tentando se arrepender e Deus pode perdoá-lo, mas para isso ele tem que perdoar aquele que ofenda a ele primeiro. Aqui na terra, nós devemos perdoar para que sejamos perdoados por Deus, né? E deixando as más práticas e fazendo as boas para poder Deus nos aceitar. É assim que funciona. Não adianta você ser mal e fazer o bem. Não adianta. Porque não vai servir a bondade que você está fazendo. Não vai servir, porque seu coração é mau, né? Você é uma pessoa que rouba, vamos supor. Você é uma pessoa que rouba. Aí você fez um roubo, ou enganou uma pessoa, se deu muito bem, aí você está com muito dinheiro, chega uma pessoa pedindo você, você vai e ajuda, né? Mas aquela ajuda que você está dando foi do roubo, né? Não vai servir. Deus não vai contabilizar essa bondade, né? Deus não vai contabilizar essa bondade que você fez. Porque que você deu veio do mal, né? Veio do mal. Você roubou, ajudou aquela pessoa, mas você ajudou com o roubo que você fez. Então, essa contabilidade não conta para Deus, porque você é do mal, né? Mas se você tem um coração bom, puro, cheio de amor, né? Ganha honestamente, trabalha honestamente e ajuda ao seu próximo, você está juntando tesouro no céu no dia da sua ressurreição para a vida eterna, né? É isso, né? É isso aí, né? Então Deus não é tardio para com essas pessoas que fazem o bem puro, de coração puro. Digo-vos que depressa lhes fará justiça quando, porém, vier eu, o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Para o iníquo não vai ter, né? Então, é isso a parábola do juiz iníquo. No capítulo 18, no capítulo 18 de Lucas, ainda, né,
no versículo 9, Lucas 18, capítulo 18, versículo 9, tem também outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano. E vamos ler, né? Vamos ler a parábola do fariseu e do publicano. E disse também, Jesus falando para o povo, e disse também, esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, né? Que confia em si mesmo, mas não em Deus, crendo que eram justos e desprezavam aos outros. Porque veja bem, se você mesmo sendo uma pessoa justa, né, uma pessoa que não engana, que não rouba, né, é uma pessoa justa, né, mas despreza o seu próximo, não serve. Não serve. Você é uma pessoa justa, mas despreza o seu vizinho, o seu irmão, né? Então não serve. Você tem que ser uma pessoa justa e que não despreze ao seu próprio mesmo, porque acontece muito nos dias de hoje, nas igrejas falsificadas que tem por aí, né? Eu já presenciei grupinho de irmãs quando saía da igreja. Não estou querendo julgar ninguém, porque eu não tenho esse direito de julgar ninguém. Apenas estou relatando em relação ao que eu estou lendo, para que vocês venham entender como funciona, né, o justo com iniquidade, né? Isso aí, então, se você está lá ouvindo a palavra de Deus, e quando sai de dentro da casa de Deus, vamos supor assim, porque está numa igreja falsa, né? Dentro de uma igreja falsa não tem coisa boa, né? Só tem mentira, né? Mas quando sai de lá, pensando eles que são justos, né? Que são pessoas de Deus, aí se junta num grupinho e vai falar dos outros, né? Vai fofocar. Tu viu fulana como estava vestida? Tu viu a sandália de fulana? Fulano estava isso. Então, isso não convém ao, né, da própria igreja verdadeira, vou falar assim, da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né? Que não se deve fazer essas coisas, não se deve criticar um irmão, né? Mesmo sendo dentro da verdadeira igreja. E muito mais dentro da igreja falsificada dos dias de hoje, né? Com os falsos pastores, né? Então, né, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, né, esses fariseus que eram povo de Deus e se bandearam para a legião do mal, fazem essas coisas, né? Eles sabem da lei, mas fazem essas coisas, né? Sabe que não é para matar e mata, sabe que não é para adulterar e adultera, muito mais nos dias de hoje, né? Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, né? Um fariseu que sabe da palavra de Deus, um publicano que é de fora da comunidade de Deus, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Esse fariseu, né, que se diz uma pessoa certa, né? Ele se acha, né, uma pessoa certa dessa época aí, né? E porque ele se diz, eu não sou como os demais homens, né? Roubador, ele se acha uma pessoa justa, né? Ele se acha. O fariseu, né, é como os pastores, presta atenção, é como os pastores de hoje, né? Eles se acham uma pessoa justa, né, honesta, bondosa, que está seguindo a Deus ali, porque sabe da Bíblia, porque engana o povo, mas engana o povo com dízimo, engana o povo com campanha,
engana o povo com o congresso, né? Faz santa ceia para arrecadar mais dinheiro, né? Faz propósito daquilo, para tirar mais dinheiro do povo, né? Então, esse homem que se acha de Deus está fazendo pior do que esses que estão aqui relatados. Está fazendo pior. É o que esse fariseu aqui está dizendo. Esse fariseu era um do povo que seguia a Deus. Esse mudou o nome de fariseu, não está chamando de israelita, porque ele se tornou para a legião do mar, é um fariseu, que não quer acreditar em Deus, mas que ele sabe, né, toda a verdade de Deus. Né? Por isso que o fariseu está lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo, desta maneira: ó Deus, graça te dou. Esse fariseu, né, que é pior do que esses que ele vai falar agora. Ele é pior do que esses aqui. Ele se acha, né? Ele se acha, está se achando tal, porque não faz essas coisas, mas é pior. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele, o fariseu falando. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, né? Pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É isso que Cristo está fazendo a comparação, né, desse fariseu que sabe das coisas, né? Ele acha, porque não está fazendo essas coisas, aqui que ele citou, né? Dá o dízimo, tudo certinho, porque ele não rouba, não tá, mas ele está se exaltando a si mesmo, né? Ele está dizendo que é o bambambam dali, mas o outro não, humilde, né? Esse ele está se exaltando. Ah, Deus vai me ouvir, Deus, porque eu não sou roubador, eu não sou, né? Falando, no adultério nem nada, mas o outro não, o outro foi humilde, né? O publicano disse, né? Levanta os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia. Ele pedia misericórdia de Deus, né? Tem misericórdia de mim, porque sou pecador, né? Então, a oração dele, né? A oração dele foi muito mais importante para Deus do que esse fariseu, né? Que o fariseu estava se exaltando, né? Estava jogando a culpa dos outros, nos outros, né? Porque ele estava se achando tantã ali, porque ele não fazia essas coisas, mas estava se exaltando, achando, né? Querendo ser até maior do que Deus nesse aspecto, né? O outro não, o outro humildemente foi pedir misericórdia a Deus, né? Porque esse fariseu tinha tudo, era rico, né? E o rico sempre é assim, né? Ele se exalta porque ele acha que a riqueza dele é mais importante, né? E ele pode, onde ele chegar, ele acha que ele é quem é o bambambam da parada, né? Onde ele chega, porque é rico, tem poder, tem, né? Mesma coisa é esse fariseu. Mas o pobrezinho, né? O publicano, diz: tem misericórdia de mim, Deus, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Ele está pedindo perdão, né? Então, Deus ouviu mais o publicano, né, do que esse fariseu que não rouba, que não mata, que não adultera e etc, etc. Porque
ele em pé, ele se exaltava, né? Se exaltava pela sua bondade. É como você ajudar um próximo, isso aí, eu ajudei a fulano, ajudei a ciclano, então, ajuda e fica na tua. Porque Deus diz, dai com a direita e que a esquerda não veja. Ou dai com a esquerda que a direita não veja. Não é preciso você se exaltar, porque não, estou dando a fulano, não, porque eu ajudo, pô. Não existe isso. Né? Isso não é viável para Deus. Né? Para você ganhar a gratidão de Deus, faça em secreto, porque em secreto Deus está te vendo. Né? Digo-vos que desceu justificado, né? Ele desceu justificado para a sua casa, o publicano, e não aquele, porque qualquer que se exalta a si mesmo, né? Se exalta, será humilhado, né? É como nos dias de, não, porque eu sou pastor, e isso, eu faço isso, eu faço aquilo. No último dia ele vai ver, né? Pregando, enganando o povo. Né? E aquele que é humilhado será exaltado. No capítulo 18 ainda de Lucas, né? O versículo é o 15, Jesus abençoa os meninos, né? E trazia-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-no. Isso também está lá em Mateus, né? Eu li isso, né? A respeito dos pequeninos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, os pequeninos, né? E não os impeçai, porque dos tais é o reino dos céus. Toda criança é pura, né? Eu não sei porque batizam criança, o povo que não tem entendimento ainda da palavra de Deus, batiza as criancinhas novas, porque o batismo é para quem tem pecado, e criança, até 10 anos eu acho, até 10 anos, criança de 8, 7, 8, 9, 10, eles já pecam, né? Criança de 7, 8, 9, 10 anos, eles já pecam, né? Já pecam, mas eles são criança, né? E esses pecados que eles fazem não são imputados a eles, porque eles ainda são criança e não têm o entendimento ainda da verdade, né? Nem do bem e nem do mal. Eles pecam porque os seus pais, nos dias de hoje, eu não estou querendo ser rude aqui com ninguém, né? Mas os pais, no dia de hoje, o menino completa 2 anos, já quer dar um celular para os filhos, né? Para eles estão vendo bobagem, etc, etc. Não vem dizer que não é, porque é. E como a internet também tem muita coisa suja e serve para muitas coisas boas, para quem sabe usar com o seu coração puro, perfeito, né? Para o bem. Mas não é que criança não tenha pecado. Uma criança de 7 nos dias de hoje, estou falando nos dias de hoje, devido à evolução da ciência e da tecnologia, né? Uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, ela já peca. Por quê? Se um pai dá um celular a ele, ele já tem um entendimento de ver várias coisas, mas não tem um entendimento da sabedoria entre o bem e o mal. Ele não tem esse entendimento ainda, por isso que eles pecam, mas são pecados imputados por Deus, não é imputado, né, por Deus, né, sobre essas crianças. Cristo diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque de tais é o reino de Deus. Né? Porque o reino de Deus é feito de criança, porque são puras, não tem pecado. Né? Não tem pecado. O batismo é para remissão de pecado, é para lavar pecado. Por isso que existe batismo. O batismo. Tem gente que diz: não, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não, não foi isso. Cristo morreu na cruz por causa dos pecados do povo israelita, do povo de Judá,
das outras tribos, né, e dos gentios que conviviam com ele, porque Cristo veio para esse povo, para exortá-los do erro que eles estavam cometendo de ter abandonado a lei de Moisés e o templo de Deus e ido após a legião de Satanás. Muita gente não entende essas coisas. Não, Cristo veio para morrer pelo nosso pecado. Não foi isso. Cristo veio, Deus enviou Cristo para se tornar em carne, para tentar resgatar a herança de Deus, que era o povo israelita, a tribo de Judá, que estava muito pecadora, né? E as outras tribos, sacerdotes também, os anciãos da época, que se bandearam para a legião do mal. E veio vários profetas enviados de Deus para resgatar eles, né? Ali mesmo antes de Isaías, já tinha profeta tentando resgatá-lo e não conseguiu. Veio Isaías para resgatar, não conseguiu. Veio ele começa com toda vez eu me esqueço o nome desse profeta que veio depois de Isaías. Começa com a letra M. Eu sei que começa com a letra M, mas eu não estou lembrando o nome dele agora. Veio para resgatar, não conseguiu. Veio Zacarias, né? Isaías falou de Jesus, que ia vir para esse povo e tal, mas eles não deram nem ouvido. Matavam esses profetas que estavam tentando, né, resgatá-lo. Matavam, quando eles iam lá, ó, Deus está dizendo que é para ser assim, assim, assim. Eles, matava, prendia, apedrejavam, né? Tudo isso aconteceu com esses profetas enviados de Deus para resgatar esse povo israelita e todos os outros, né? Então, Isaías, quando chegou, esse povo já tinha se bandeado para a legião do mal, já tinha falsos pastores. Porque lá em 56, 11, de Isaías diz: e estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Já naquele tempo já existia esses pastores que estavam pegando os dízimos. E o que é que eles estavam fazendo? Como não era dinheiro daquela época, eles estavam fazendo fazenda. Não está relatado na Bíblia, né? Nem precisa relatar, porque basta você deduzir, porque a Bíblia é enigmática. Você tem que prestar atenção no que está escrito para poder desvendar o enigma. Então aqueles pastores daí começaram a fundar seus templos, abandonaram o templo de Deus, perverteram o templo de Deus, jogaram o ídolo lá também, surrupiaram tudo que tinha lá dentro, todo o ouro, toda a prata, tudinho, bagunçaram tudo, né? O povo de Salomão foi destruído, fizeram de novo e rapearam tudinho, né? E muito pouquinho ficou ainda servindo a Deus, seguindo a lei de Moisés, muito pouco. Mas a maioria, 90%, foi para a legião do mal. Por isso que Deus enviou Cristo, para resgatar esse povo, né? Para resgatar esse povo onde eles estavam. Porque muitas vezes eles foram resgatados, eles clamavam a Deus e era resgatado. Deus mandava o profeta lá, como mandou vários, né? Não estou lembrando agora, vários, né? Resgatar o povo dele, e resgatava, eles oravam, porque se via escravo lá na legião do mal, se via escravo, maltratava, o povo tomava terra, tomava gado, tomava filho, essas coisas. E aí, quando eles estavam na pior mesmo, clamava a Deus, e Deus enviava uma pessoa para ir lá buscar esse povo, e eles atendiam e voltavam. Quando essa pessoa que trazia ele de volta morria, eles ficavam, né, sem ninguém para dar instrução, mesmo eles sabendo das instruções, mas como não tinha nenhum líder para comandar eles, isso foi depois de Moisés, né, depois de Davi. Aí o que é que eles faziam? Eles voltavam de novo, né? Voltavam para lá de novo. E aí ficava lá, e era escravizado. Aí, nas últimas vezes, né, eles foram mais sabidos, né? Os outros da legião do mal induziram ao povo que era de Deus a fazer coisas diferentes para se dar bem, como nos dias de hoje, né? Que fazem as igrejas falsas, se torna pastor
falsificado para enganar o povo, para quê? Para proveito próprio, né? Nesse tempo aí era assim também. Em Isaías já tinha esses pastores. Isaías 56, 11, já relata esses pastores, cães gulosos, que pegavam o dízimo do povo e ia fazer outras coisas. Criavam um templo, enchia de ídolo lá, né? Porque lá em Isaías mesmo está escrito, eu acho que é Isaías, que Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Porque o povo de Deus deixaram de confiar em Deus e foram confiar no homem. Né? Está escrito isso. Maldito o homem que confia no homem. Eles deixaram de confiar em Deus, que era na lei de Moisés, o templo lá, tudinho, e foram para a legião do mal. Criaram templos novos, diferentes, colocaram suas estátuas, seus deuses, né, naquele tempo. Vieram evoluindo até chegar a Cristo, né? Vieram evoluindo, Cristo veio, né, para resgatar esse mesmo povo crucificaram ele, né? O povo israelita, os de Judá e os outros sacerdotes que eram de Deus, porque muitos sacerdotes pouco tinham. Quando Cristo chegou, lá em Mateus está escrito: a seara é grande. Essa seara é o povo de Deus que está afastado. A seara é grande, agora os cefeiros é que é pouco, que era o que restou, né? Que estava ainda mantendo a lei de Moisés, ensinando a lei de Moisés. Né? Então, os cefeiros são poucos. A seara é grande, que é o povo escolhido de Deus, era uma imensidão de povo de Deus, né? Que era a herança de Deus. Né? Então, Cristo disse: a seara é grande, mas os cefeiros são poucos. Quer dizer, foi Isaías, uma pessoa só para tentar resgatar ele, não conseguiu. Foi esse outro que começa com, eu não lembro, não sei porque eu não lembro. Depois de Isaías, que começa com a letra M, eu não estou lembrado. Né? Tentar resgatar, não conseguiu. Zacarias veio também, falou, tal, tudo isso. Não deu jeito. Malaquias veio, que foi o último, que é isso que os pastores falsificados de hoje gostam, dentro dessa falsa igreja. Malaquias veio repreender esse povo, né? Malaquias foi enviado para repreender esse povo israelita, os sacerdotes, os anciãos, né? O povo da tribo de Judá e as outras, e todos os outros. Malaquias veio para repreender ele. Por quê? Ele estava pegando o dízimo do povo, o dízimo que era para os sacerdotes sobreviver, o dízimo que era para as viúvas sobreviver, os dízimos que era para os órfãos, porque eram milhões de pessoas, né, na época, e tinha que ter esse alimento. Esse povo não tinha terra para trabalhar, não conseguiu. Então as viúvas, que não tinham marido para trabalhar, para dar o sustento a ela vivia do dízimo, né, dos outros, das outras tribos. Os órfãos, coitadinhos, os estrangeiros também. Né? Mas que era que eles estavam pegando esse dízimo? Ele pegava os bois e botava para a fazenda dele. Pegava os bodes e botava para a fazenda dele ou vendia. Né? Estava negociando com o dízimo. Por isso que Malaquias veio e dizia, e não estava. De vez de levar para a casa do tesouro para distribuir para esse povo, né? Para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro e para os sacerdotes, eles não estavam levando para. Por isso que Malaquias está dizendo, trazer, Deus estava dizendo, disse para Malaquias falar isso. Trazer os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Porque ele não estava levando para a casa de Deus, estava levando para a fazenda dele, fazendo fazenda, ou então vendendo para outro para se dar bem. Os pastores daquela época, que os sacerdotes, né, que se bandearam para a legião do mal, né? Se bandearam para a legião do mal, não estavam seguindo o que a lei de Moisés estava mandando. Não, né? Foram para a lei, a maioria, 90%, né? Abandonaram a lei de Moisés e estavam pegando. Por isso que Malaquias diz, aí agora os pastores, sem vergonha de hoje, né, dentro das falsas igrejas que eles inventaram, né? Eu não quero ofender ninguém, não. Jamais. Eu estou falando essas coisas, não é eu que estou falando.
Está na Bíblia. Está na Bíblia, né? Mas esses pastores sem vergonha que querem pregar dízimo não faz parte da doutrina de Cristo, dos mandamentos dele. Era na lei de Moisés. A lei de Moisés só vigorou até João Batista, né? Que ele ia introduzir a Cristo, né? Mas como é rentável, né? Rentável, ele engana o povo com essas coisas. Além do dízimo, eles fazem campanha, congresso, né? Propósito de várias maneiras, santa ceia para a pessoa contribuir mais, né? Porque a ceia é para ser comemorada uma vez por ano. Mas na igreja deles, nessas falsas, Cristo morre toda semana, né? Toda semana Cristo está sendo entregue para o povo crucificá-lo, toda semana, né? Então, porque é rentável as igrejas falsas criadas pela legião do mal. Igreja falsa, eu estou dizendo isso, porque se você ler a Bíblia, você vai entender essas coisas, né? Essas igrejas foi o homem que inventou. Cristo só criou uma igreja verdadeira. Cristo só criou uma igreja verdadeira. Depois que os apóstolos morreram, né? Ela não seguiu por causa da ganância do povo. A igreja verdadeira não seguiu na sequência por causa da ganância. Desde então, porque Isaías já exortava esses pastores nesse tempo, né? Já exortava por causa da ganância. Aí que foi que aconteceu, né? Evoluiu as igrejas dos ídolos. Para os dias de hoje evoluiu igreja de ídolo, de estátua. Colocaram nome, né, nas estátuas de hoje, né, para os dias de hoje. Colocaram o nome de santo, né, nas estátuas, nos ídolos de hoje. Colocaram o nome. Não é chamado nem de deuses, né? Não é chamado mais de deuses, não. As estátuas de antigamente eram chamadas de deuses. Ele tinha Deus, porque Cristo falou no vídeo anterior, né? Como está lá, ninguém deve seguir a dois senhores, né? Isso está lá em Lucas 17, né? O último versículo, o penúltimo versículo que Cristo está falando lá, que não devemos seguir a dois senhores, a Deus e a Mamon. A Mamon é um deus da época de lá, né? É um deus, é uma estátua que eles criaram, né? É uma estátua que eles criaram, colocaram o nome de Mamon, como nos dias de hoje. O povo cria uma estátua, coloca o nome de santo fulano de tal, né? Na igreja, bota um templo e coloca igreja do santo fulano de tal, igreja da santa fulana de tal. Isso é abominável a Deus. Vocês não querem crer nisso, né? Vocês não querem crer nessas coisas. Mas isso não está aqui na Bíblia para você. Desde que o povo israelita, Deus resgatou lá do Egito, que a batalha é imensa de Deus contra os ídolos, contra as estátuas, contra os deuses. Como eles evoluíram para o dia de hoje, pegando o nome de santo que colocaram, né? Não foi Deus que colocou, foi o homem que colocou santo fulano de tal, santa fulana de tal. Não é de Deus, é do homem. Foi o homem quem criou essas coisas, né? Então, isso é abominação, né? Tem gente que defende porque cada um deve puxar a sardinha para o seu lado. É como nas igrejas falsas de hoje. Você está numa igreja, vai numa igreja falsa dessa, se você for falar a verdade, por exemplo, que é o mais, né, que se fala no dia de hoje, é o dízimo. Se você chegar numa igreja falsificada, dessa que tem por aí, que cobra dízimo, e falar que não é para se cobrar dízimo, ele é capaz de você apanhar lá, de você morrer lá, porque você está fazendo uma coisa que é contrária à doutrina que eles querem implantar, né? Eles não querem implantar a doutrina de Cristo, mas querem implantar a sua própria doutrina, seu próprio mandamento, né? Para enganar o povo, né? E é isso que acontece nos dias de hoje, né?
Eu não quero ofender ninguém, não quero ser rude, não quero, não. Apenas vocês reflitam, né, nessa palavra, né, e leia a Bíblia cautelosamente, né, lá desde o início, que vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Vocês vão entender. Mas sem mais delongas, vamos dar continuidade à leitura, porque senão o vídeo vai ficar grande demais e ainda falta pouco tempo para eu terminar esse vídeo. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, as criancinhas, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Né? Então toda criança não tem pecado. Eu não sei porque se batiza no dia de hoje, como eu já falei, né? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. Então, por que Cristo está falando essa coisa? Presta atenção no versículo, né? Presta atenção no versículo, né? Em verdade vos digo que, Cristo está falando, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Cristo quer dizer com isso, né? Não entrará. Para você ir para o paraíso, para você receber vida eterna, para você ser salvo, né? Você tem que estar como uma criança, né? Você tem que estar como uma criança. Como? Pura. Pura. Criança não tem pecado. Criança não tem maldade, ela é pura. É isso que Cristo está advertindo aqui. Então, para nós obter salvação, para nós obter vida eterna, para nós alcançar o reino de Deus, nós temos que estar como menino, puro, puro. É por isso que o primeiro mandamento da doutrina de Cristo é o amor. Porque o amor verdadeiro, puro, é o menino. É o menino. O amor, ele não pensa mal, ele não faz nada de errado, porque você tem um amor, e o amor é o temor de Deus. Né? Então você não vai adulterar, você não vai para farra, você não vai vestir roupa curta, mostrando os peitos, mostrando as pernas, para causar pecado ao próximo, né? Você não vai roubar, você não vai enganar, você não vai pesar enganosamente, você não vai mentir, você não vai levantar falsa, etc, etc. Vocês sabem o que eu quero dizer. Então, uma pessoa que não faz nada disso é considerada por Deus um menino, né? Não tem inveja, não tem nada, é considerada por Deus um menino, e essa pessoa pode entrar nele aonde? No reino de Deus, né? Em verdade vos digo que, vírgula, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que estar como uma criança, né? Como uma criança, porque Deus considera todas as crianças puras, e dela é o reino de Deus, né? Então, a batalha é grande, é difícil, né? É difícil de obter essas coisas, porque a legião de Satanás e a concupiscência da carne nos invade o nosso ser, para que nós façamos tudo ao contrário aquilo que Deus almeja em nós. É?
tudo o contrário daquilo que Deus almeja em nós, para que sejamos meninos, crianças, puros. Difícil demais, viu? Muito difícil. Porque a legião de Satanás oferece, quando ela não tem aquele poder de estar introduzindo você em certas coisas, ela coloca na sua frente. A legião do mal de Satanás coloca na sua frente para que a concupiscência da carne faça com que você peque. Entendeu? Você é uma pessoa justa, uma pessoa casada, obediente, trabalhadora, temente a Deus, mas a legião de Satanás faz com que apareça em sua frente uma mulher muito formosa, de shortinho curto, com roupa bem sensual. Para quê? Para que a sua concupiscência a deseje, para que você cometa adultério. Né? Porque na lei de Moisés, o adultério era contrair o ato. Né? Era contrair o ato, era você cometer o adultério, era você pegar a mulher do próximo, era você pegar o marido ou outra pessoa qualquer e trair sua esposa, seu esposo. Na lei de Moisés. Na lei de Cristo, que é muito mais ampla, basta você olhar, isso já é a concupiscência dos olhos. E Satanás, né, em sua legião, ele tem os seus adeptos, tem os seus anjos para trabalhar para ele, né, que é uma legião, é lógico, né, para colocar uma mulher formosa, bonita, de corpo lindo na sua frente, para que a concupiscência da carne, que é tem a concupiscência dos olhos, etc, etc. A concupiscência dos olhos, veja aquela mulher formosa em sua frente, para que você a deseje, né? E você ter aquela belezura para você, e aí você está cometendo adultério. Só em olhar, você está cometendo adultério. Isso é a doutrina de Cristo, porque na lei de Moisés você tinha que praticar o ato, e quando era descoberto você morria apedrejado, ambos, né? Quando na lei de Moisés você matava, você seria morto, né? Na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, se você pensar em matar o seu próximo, você já matou para Deus, para Cristo, você já matou. Então, quão grande é diferente a doutrina, a lei de Cristo para a lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés não está em vigor nos dias de hoje, né? Cristo deixou puro todos os alimentos. Na lei de Moisés você não pode comer porco, peixe de couro, etc, etc. Mas logo em Mateus, ali você vai ver que Cristo purificou todos os alimentos, que todo mundo pode trabalhar dia de sábado, dia de domingo, dia de segunda, dia de terça. Quando der vontade de você descansar, você arma a sua rede e vai dormir e descansar, né? Quando você quer agradecer a Deus todos os dias e toda hora, né? Não tem hora, não tem dia, não tem noite para você agradecer ou orar a Deus. Não existe essa regra. É a hora que você bem imaginar, com seu coração puro, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, etc, 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 né? Ainda no capítulo 18 de Lucas, né? O versículo é o 18, capítulo 18, versículo 18. O mancebo de qualidade, é o que está escrito aqui, o mancebo de qualidade, capítulo 18, versículo 18 de Lucas, né? Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, perguntou a Cristo, né? Cristo é quem está fazendo, pregando a sua doutrina, né? Tentando resgatar o seu povo, né? Por isso que ele foi enviado para resgatar o seu povo, né? E ele pregando para esse povo e para os demais, os gentios que também estavam sabendo dos milagres que Cristo andavam fazendo,
andava fazendo, eles estão seguindo a Cristo. Muito embora muitos vão desistir na hora H, né? Antes ali, quando ele está para ser condenado, muito vai se bambear e voltar para onde estava. Muitos dele, até os próprios discípulos, vai negar Cristo. Gente que estava com ele, que era para ter fé, mas como Cristo falou que ele não tem fé nem de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, que é muito mínima, quase igual a um grão de areia, né? Então isso aconteceu, né? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, chamando Cristo de bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Né? Mancebo de qualidade, capítulo 18, versículo 18. Ele está perguntando a Cristo o que deve se fazer para herdar a vida eterna, porque Cristo está, na sua doutrina, ele está pregando essas coisas. Ele veio para pregar a vida eterna, para pregar a salvação, né? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Né? Que ele chamou de bom mestre. Porque Cristo perguntou a ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então, o próprio Cristo está dizendo que nem ele é bom nesse caso aqui, né? Bom é Deus, né? Porque Cristo é como o próprio Deus, né? Sabes os mandamentos? Ele está perguntando. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, porque o povo aqui, eles estão seguindo a lei de Moisés. Tem muitos ainda que seguem a lei de Moisés. Os que se desviaram também sabem da lei de Moisés, né? Mas eles estão nos templos dos ídolos, estão na legião do mal. Mas Cristo sabe o coração de todas as pessoas, porque ele é o Filho de Deus, né? E o poder de Deus está com o seu Filho aqui na terra para mostrar para esse povo, para que esse povo acredite nele, para ele resgatar o povo de Deus, né? Então Cristo pergunta: sabes os mandamentos? Não adulterarás, está dizendo para o rapaz, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, né? E ele diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, né? Porque já é uma pessoa já com uma certa idade e ele já entende, desde criança, de adolescente, até a idade que ele está nesse tempo, ele conhece tudo isso da lei de Moisés, né? Não adulterarás, não matarás, não levanta falso testemunho, né? E honra teu pai e a tua mãe, né? Tudo isso ele sabe, ele está dizendo: não, todas essas coisas tenho observado, tudo isso eu tenho feito, né? Tenho observado, ele tem seguido isso da lei de Moisés. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Isso aqui está lá em Mateus, né? Está lá em Mateus, eu li essa passagem em Mateus claramente, né? Marcos também relata. Mas Mateus relata como fosse aqui também. Aqui é mais nítida nessa passagem. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, né? Porque esse rapaz, esse cidadão, estava querendo vida eterna. Ele estava querendo vida eterna, ele estava querendo salvação, porque ele já tinha visto muitas proezas de Cristo aí, que Cristo falou, muitas coisas a respeito da doutrina de Cristo, ele vem observando, né? Ele é um observador da lei de Moisés e agora ele está observando a lei de Cristo, né? Então por isso que ele está perguntando essas coisas: como é que eu faço para ter vida eterna? Então Cristo vai responder para ele. E quando Jesus lhe ouviu, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, né?
vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Por que Cristo está falando dessa coisa para esse rapaz? Vamos refletir o enigma, né? Vamos refletir esse enigma, porque a Bíblia é enigmática. Então, vamos refletir esse enigma desse versículo, né? Esse rapaz, lá em Mateus, ele é dono de muitas terras, né? Ele é dono de muitas terras, né? E esse rapaz lá, aqui, com uma pequena diferença, ele queria seguir a Jesus. Lá em Mateus, ele queria seguir a Jesus. Aqui, ele está querendo a vida eterna, né? É diferente, né? Lá em Mateus, o que é que eu faço para seguir-te? Aí ele disse, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Aqui Cristo está dizendo, vende tudo que tens e reparta pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, né? Então, isso aqui vai se referir a quem? A uma pessoa que é rica, né? Que tem os seus bens valiosos e que acha que os seus bens valiosos é o seu Deus, né? O dinheiro, as suas mansões, dinheiro no banco, ouro acumulado no banco, seus lindos carros caros, etc, e etc, né? Isso se refere a esse tipo de gente, é uma pessoa muito rica que não tem Deus em seu coração, né? Que se disser isso para ele, né? Se disser isso, essa palavra para uma pessoa dessa estirpe, riquíssima, com muitos bens, aonde ele dá valor a seus bens e não a Deus, né? Essa é a mesma passagem lá de Mateus, é a mesma coisa. Do rapaz que iria seguir a Jesus, quando Jesus disse para ele, vende tudo que tem, reparte com os pobres e segue-me. Aqui é da mesma forma, só que aqui tem uma pequenininha diferença, né? Que aqui ele está dizendo que junta tesouro no céu. Então, o tesouro que esse camarada tem, que ele é dono de muita terra, é uma pessoa rica, né? Que Deus, Cristo está dizendo para ele que venda tudo para dar aos pobres, né? Por quê? Aquele que ajuda o pobre, aquele que tem e ajuda o pobre, ele está juntando tesouro no céu, né? De coração, né? Não é com falsidade. Também não é ajudar o pobre com coisas errôneas. Por exemplo, você rouba, né? E quer ajudar o pobre, quer ajudar um necessitado que te pede, essa ajuda não serve porque ela foi roubada de outra pessoa. Então, faz parte da legião do mal, não serve, não adianta você dizer, não, porque eu ajudo a ciclano, ajudo a fulano, eu dou remédio, eu dou gás, eu ajudo de todas as formas, mas com ajuda ganhada erroneamente, ganhada dentro da legião do mal, esse bem que você está fazendo é como lá no outro vídeo que eu li, que Deus está, que ninguém pode servir a dois senhores, é a mesma coisa. Se você está ganhando mal, ganhando por engano e fazendo bem, não serve, porque aquele bem é enganoso também, né? Essa é a realidade. Você rouba, vamos supor, você rouba R$ 2.000, né? Se deu bem naquele roubo, porque a legião de Satanás te protegeu para que você conseguisse aquele roubo perfeito, né? Aí você está com ele no bolso, chega um amigo seu necessitado, fulano, me arranja aí R$ 100 e você, não vou te emprestar não, vou te dar, toma. Você fez o bem? Fez o bem. Mas você fez o bem com o mal, né?
Então, aquele bem que você está fazendo é mal também. Por quê? Aquele bem que você fez foi do roubo que você fez. Então, não serve para Deus o bem que você fez. Porque você fez o mal primeiro para fazer o bem. Isso eu já li em vídeos muitos anteriores que esse que eu estou relatando agora. Então, já falei disso anteriormente, nesse mesmo vídeo, dessas coisas, e estou falando agora de novo. Né? Porque não serve fazer o bem vindo do mal. Não serve, porque tudo é mal, do mesmo jeito. Né? Então, quando Cristo diz, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, né? Porque tu vai ter tesouro no céu, o que é que vai acontecer? Né? É o rico, né? Que tem muitas coisas, ele vai, um rico, que a sua riqueza é o seu Deus, ele vai vender tudo que tem, né? Ficar só com o necessário para a sua sobrevivência e dar aos pobres, ele não, jamais ele fará isso. Ele não ajuda, ele com toda a sua riqueza, ele não ajuda nem o seu próximo, quanto mais dá, como Cristo está ordenando. Ele não vai fazer isso. Ele prefere perder a salvação, prefere ir para o lago de fogo, de que fazer o que a doutrina de Cristo manda. Né? Então, vamos ver a resposta do rapaz. Né? Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Aqui, esse rapaz era rico. Lá em Mateus, ele era dono, era rico também, né? Que era dono de muitas terras. Lá em Mateus, esse rapaz era dono de muitas terras. Aqui, aqui está dizendo que ele era muito rico. Ele ficou triste, né? Porque como né, nessa época, o valor para ele era a sua riqueza e não a salvação. Né? Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Né? Por isso que está escrito, é mais difícil o rico entrar no reino do céu, é mais fácil uma agulha, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Por quê? Essa comparação, né? Por que essa comparação? Porque a porta para o paraíso é estreita, né? A porta para a vida eterna é estreita. Por que ela é estreita? Porque devemos abdicar de muitas coisas, né? Devemos de deixar a farra nos bares, devemos de deixar a prostituição, devemos de deixar andando com uma roupa mostrando os peitos, devemos de deixar usar shortinho curto mostrando as pernas, casando pecado no próximo, andamos com mentira, com enganação, roubando, matando e etc, etc. Vocês sabem o que eu quero dizer. Né? Então, para vocês que vivem nesse bem bom da legião do mal, né? Que a legião do mal oferece essas coisas para você, para que vocês sejam escravos de Satanás. Né? Oferece bom emprego, etc, etc, para que vocês fiquem lá, não saiam. Né? Mas, se você quer vir para a legião de Deus, venha pobre, porque Deus lhe enriquece espiritualmente, né? De todas as formas. Se você vir pobre, Deus te enriquecerá e você não morrerá, né? Não morrerá, certo? Mas para isso você tem que abdicar dessas coisas todas da legião do mal, para estar na legião do bem. Né? Então é muito difícil, como ele está dizendo aqui. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque não é todos, tem muitos que não é rico. Rico é aquele que tem abundantemente, que está lá guardado sem nem sequer usufruir. Esse é que o Deus dele é a sua riqueza. Por isso que eles preferem, né, ir para o lago de fogo e de enxofre queimado do que ir para o reino de Deus, para não perder a sua riqueza. Né? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu falei, acabei de falar
nesse minutinho e aqui repetiu novamente, né? Por quê? Porque a porta para a salvação é estreita. Ela é estreita porque Deus quer bondade, Deus quer amor, Deus quer sinceridade, né? Deus quer compaixão, Deus quer misericórdia para com seu próximo, porque estamos na terra. Deus não quer bebedeira, Deus não quer prostituição, enganação, mentira, etc, 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 etc. Tudo que é contrário à doutrina de Cristo e a Deus. Por isso que é estreito. Agora vamos ver a porta da perdição como ela é larga, né? Porque a legião de Satanás te oferece um bom emprego, um bom salário, para quê? Para que quando você receba aquele salário, você deixe sua esposa com fome em casa e vá para a farra. Deixe seus filhos sem um leite e vá para a farra. Para que você pegue o dinheiro da semana, vá para um motel com uma amante, né? Para que você vá para um bordel, estourar todo o dinheiro ganho de sua esposa e seus filhos com fome em casa. Né? Por isso que a legião de Satanás te oferece essas coisas boas. Para que você, que não tem empregado mais, você que tem Deus bota, o Deus do mal bota no seu coração para você roubar. E ele te dá um roubo bem sucedido, né? Dá para você poder estar roubando e roubando e roubando. Você vai preso, mas se solta, porque o juiz, né? O juiz da legião do mal te solta. O advogado da legião do mal te defende, né? O juiz da legião do mal te solta. O advogado da legião do mal te defende. Em vez de dizer, não, você roubou, eu vou cortar tuas mãos, para você não roubar mais. Ou então se arrepende e não faça mais, que aí você não vai ser preso. Mas não. Tem advogado para defender o erro dos outros. Né? Ele não defende a verdade, mas defende a mentira. Né? Tem advogado para isso. Tem juiz para isso, juiz que como propina para prender o certo e soltar o errado. A Bíblia fala dessas coisas. Né? Como esse juiz iníquo que eu li agora há pouco. Né? Tudo isso. Né? Tudo isso acontece. Isso foi no vídeo anterior. Tudo isso acontece. Né? Então, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto disseram, logo quem pode salvar-se, né? Tá vendo? Porque é muito difícil a salvação nos dias de hoje. Muito, não é você estar dentro de um templo, de uma igreja falsificada, ouvindo pastor falsificado, que você vai ter salvação. Não, não é não. Não é. É mais aconselhável você seguir a doutrina de Cristo dentro de casa, lendo a Bíblia, vigiando, obedecendo a Deus, é muito mais prático, né? Porque você está dentro de templos, de igrejas falsificadas, com falsos pastores que só pensam em dinheiro, só pensam em enganar vocês. Né? Então é muito difícil, Cristo está dizendo, é muito difícil quem pode salvar-se. Não foi nem Cristo quem falou, os que estavam de fora foi quem disse. Os que ouviram isto disseram, logo quem pode salvar-se, né? Eles sabem que é difícil, né? Ele está falando desse povo que estão ouvindo essa coisa de Cristo aí, essa pregação de Cristo, ele está dizendo, quão difícil é salvar-se. E é mesmo. Porque quando a própria Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho da salvação é estreito e largo é o da perdição, porque né? Porque Deus quer que sejamos meninos para adquirir o reino de Deus. E menino é puro, é criancinha, falando de criancinha, é puro, não tem pecado, ele não tem mente, né? Mente de mal ele não tem, é por isso, né? Então é difícil, é muito difícil.
Eu mesmo sou pecador, não sou santo. Espero que Deus me perdoe, né? Espero que Deus me perdoe, que Deus tenha misericórdia de mim, tenha compaixão, né? Estou trabalhando para me redimir dos meus erros, das minhas falhas, para ver se Deus me aceita, né? Não posso dizer que está salvo, porque tem muita gente dentro das falsas igrejas dizendo que já está salvo, né? Tem muitas, né? Mas eu não posso dizer isso porque nós pecamos todos os dias, que queira que não, né? Pecamos. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Pedro, né? Porque ele está falando do rapaz que queria seguir ele, né? E Cristo disse: vende tudo e dá aos pobres. E Pedro está dizendo aqui que era pescador, deixou seu barco, sua rede e seguiu ele. E ele está replicando aqui para Cristo, né? E disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, né? Vamos ver o que Jesus responde para ele. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus. Pedro aqui está relatando que deixou suas coisas. Pedro deixou pai, mãe, filho, deixou até o seu barco, né? Deixou tudo para seguir. E disse Pedro: eis que nós, os discípulos dele, deixamos tudo e te seguimos. Ele deixou pai, mãe, filho, tudo, ele deixou. O barco que pescava, a rede, deixou tudo para trás para seguir a Jesus. E Jesus lhe respondeu: na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na vindoura a vida eterna. Cristo está dizendo que nos dias de hoje, depois deles, né, isso é enigmático, né? Porque na época os apóstolos deixaram tudo. Deixaram pai, mãe, filho, mulher, tudo que tinha para seguir a Cristo. Mas nesse relato aqui que Cristo está dizendo, na verdade vos digo que não há hoje, depois deles, né, que tenha deixado, né, casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, né? Se alguém fizer essas coisas, deixar tudo pelo amor de Deus, deixar pai, deixar mãe, deixar filho, deixar casa, né, pelo reino de Deus, nos dias de hoje, que não haja de receber muito mais, né? Quem fizer essas coisas vai receber muito mais. Quem deixar pai, mãe, irmão, filho, mulher, casa, riqueza, por amor do reino de Deus, vai receber muito mais. É por isso que o rico não quer deixar sua riqueza. Mas se ele deixar a sua riqueza, seus bens, né, der aos pobres, ele vai receber muito mais neste mundo. E na vindoura, aqui está dizendo na idade vindoura, né? E na vindoura a vida eterna. Então, se
Se alguém fizer essas coisas, por isso que é difícil. É difícil. Não é difícil? Difícil cumprir essas coisas. Você vai deixar sua mulher? Você vai deixar seus filhos? Você vai deixar seus pais? Não é difícil? Mas tem que ser assim. Não é difícil? É. Muito difícil. Para poder ter a vida eterna. Você perde tudo isso? Você vai perder tudo isso? Ou você perde, ou você traz junto com você. Né? Porque o certo é trazer junto com você todas essas coisas. Trazer pai, trazer mãe, trazer irmão, trazer filho e mulher. Junto para o reino de Deus. Para o reino de Deus. E só assim você recebe muito mais. Porque se você conseguir, né, deixar a sua casa, mas se você não deixar, conseguir trazer seu pai, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para o reino de Deus junto com você, aí sim, aí você completou, né? Completou todo o evento, porque aí você não deixou, você trouxe também, né? É o que devemos fazer. É o que devemos fazer. Porque se você é um cristão verdadeiro, se você está seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, é para nós resgatar esse povo que estão fora, né? Estão fora, por exemplo, dentro de casa, né? Dentro de casa. Mesmo que ele seja, como a legião de Satanás inventou religião, né? Mesmo ele sendo de uma tal religião da legião de Satanás, você tem o dever de resgatá-lo para a legião de Deus. Para eles ter vida eterna também. É o nosso dever, né? É o nosso dever como seguidor de Deus, de Cristo, da doutrina, dos mandamentos de Cristo, resgatar esse povo que está fora, né? Trazer junto com o Deus, né? Ele pode adorar o que for, mas é o nosso dever tentar resgatá-lo. Se ele não quiser, aí sim, nós deixamos pai, nós deixamos mãe, filho, irmã, mulher, tudo. É isso que quer dizer essas coisas aqui, né? Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmão, mulher, filho, pelo reino de Deus. Mas se nós conseguimos resgatar todos, aí sim, né? Aí é que a festa é melhor, porque resgatamos o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, a mulher. Então está tudo em comunhão com Deus, verdadeiramente com um puro amor. E é nisso que devemos trabalhar nos dias de hoje para resgatar estas pessoas, né? Vou dar uma paradinha por aqui, porque senão o vídeo vai ficar umas 3 horas de vídeo, já está 1 hora e 28 minutos, né? Agradeço a vocês por ter assistido essa live, esse vídeo, né? Não sei se vocês entenderam. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, felicidade, prosperidade e o mandamento principal, o amor verdadeiro em seus corações para com seu próximo, seu irmão, seu inimigo, perdoando 70 vezes 7. Ele está lhe fazendo mal e você está perdoando. Está lhe fazendo mal e você está perdoando. Você está ajudando a ele. É muito difícil essas coisas, né? Mas acontece. Algo deu errado. Tente novamente.
né? É muito difícil, mas é assim. Deixe um joinha para ajudar no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.